intelectual ele está institucionalizado. Ele fica boa parte do dia, o dia inteiro. Nós caímos nessa regra? Será que, se esse deficiente intelectual reside com os pais, mas fica das 7 da manhã às 19 horas numa instituição enquanto os pais trabalham, ele poderia ser eventualmente citado e o processo poderia tramitar nesse foro? Há julgados que assim reconhecem essa possibilidade. Se o objeto do nosso estudo, se o ator principal do nosso trabalho é a pessoa com deficiência intelectual, digamos então que para nós, para os fins do nosso estudo, pouco importa os demais legitimados passivos, as demais pessoas que estariam aptas e sujeitas a responderem um processo de interdição. É importante para nós que, já tendo sido identificado quem é o nosso sujeito passivo, a possibilidade de outros partícipes, diversos partícipes, figurarem na condição de legitimados ativos. Há um caso relevante no escritório em que os pais são vivos, residem no interior, mas entenderam por bem confiar a curatela à tia, residente em São Paulo, que poderia dar um amparo material de melhores condições e até mesmo sob o ponto de vista de seu bem-estar. Essa pessoa com deficiência intelectual, mesmo distante dos pais que tanto ama, poderia ter um representante legal que lhe ofereceria as melhores condições. E é isso que o juiz e é isso que o promotor devem se atentar quando forem se deparar com a questão da legitimidade numa ação de interdição. Será que o critério estipulado nos códigos civil e de processo civil devem ser engessados? São aquelas pessoas indicadas, pai, mãe, tutor? Certamente que não. Por uma questão como essa, de natureza social, a forma, o instrumento que deve sempre existir, convenhamos, deve ficar no segundo plano. O coração, o bem-estar, a qualidade de vida devem ser privilegiados. Nós já falamos dos pedidos formulados no bojo da petição inicial. E o juiz, naquele seu despacho, muitas vezes padrão, convocará, mandará intimar o interditando para comparecer à audiência numa data solene. Estamos entrando na fase processual que, a meu ver, é a mais importante do processo de interdição. Então, é importante que verifiquemos se o que foi dito até então foi bem compreendido, se há alguma dúvida, para que nós ingressemos nessa nova fase da aula sem deixarmos nada para trás. Algum de vocês tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Diga-me. É obrigatória a contratação de um advogado para dar início a um processo de interdição? Sua pergunta é muito boa, Edgar. Pode parecer elementar que a presença de um advogado seja sempre necessária. Mas aí vocês sabem, como estudantes de direito, que existem inúmeras causas em que a parte pode se dirigir a um juizado especial, dependendo da natureza da ação, do valor que está sendo discutido, e aparelhar, deduzir a sua pretensão num serviço de triagem e sendo desnecessária a participação de um advogado. Mas em casos como esse, a figura do advogado é obrigatória.
quer seja o advogado, o promotor de justiça ou o defensor público. Um desses três profissionais devem obrigatoriamente impulsionar o processo de interdição. O juízo age pelo princípio da inércia. Dai-me o direito que eu vou lhe me pronunciar. Dai-me os fatos. Agora, sem essa profissional, certamente o processo não seguirá validamente. Mais alguma dúvida, por hora? O interrogatório é o ato mais importante de um processo de interdição. Insisto nisso. O mais importante porque o operador do direito, o advogado, o juiz e o promotor, eles não têm lá muito familiaridade com questões de natureza médica. Eu, pelo menos, falo por mim. E é importante, então, que independentemente dessa prova pericial que será produzida ou já foi pré-concebida antes de entrar com a ação, já trataremos disso, que o juiz tenha sua convicção própria, que ele possa avaliar com os seus próprios olhos, com o seu poder de enfrentamento de investigação, quais os limites de incapacidade. Infelizmente, senhores, o interrogatório, o ato solene do interrogatório, ele não é muito bem visto na praxe forense. Em primeiro lugar, porque ele ocupa uma pauta que poderia, em tese, ser destinada a um caso mais relevante, por assim dizer. Os promotores de justiça, por exemplo, e faço um parênteses, toda generalização é burra. Há muitos promotores de justiça, diria que boa parte deles, que não abrem mão de participar de interrogatórios. Eles querem estar presentes. Mas não são todos que comparecem. O deficiente intelectual entra no fórum, a sua sensibilidade é tamanha, muito maior que a nossa, possam ter certeza disso. Ele já começa a sentir o peso daquela austeridade. Os seus pais esperaram, às vezes, por uma longa vida até esse momento. E, de repente, eles são convocados no corredor, eles entram numa sala de audiência, o juiz tem lá 3 pilhas de processo sobre sua mesa, está falando com a parte, está despachando, sequer tem a cautela, a elegância de voltar o seu olhar para a pessoa com deficiência intelectual e de investigá-la. Edgar, você tem uma nota de R$50? Você tem troco para 100, Edgar? Que time que você torce? Para quem você votou na última eleição? O juiz deve enfrentar inúmeras situações do cotidiano para saber exatamente quais os limites dessa incapacidade, quais os limites dessa curatela. Ele deve perseguir as habilidades. Particularmente, eu tive um caso curioso, em que uma jovem deficiente intelectual, colocada no mercado de trabalho, começou a ser interrogada pelo juízo. Eu tinha em meu dossiê um laudo médico multidisciplinar que recomendava a interdição parcial. Pergunta ia, a pergunta voltava, pergunta ia, a resposta voltava, pergunta ia, a resposta voltava. Tudo que fora perguntado àquela jovem era respondido. Rapidamente. Num dado momento, o juiz virou para mim e olhou como quem diz: ela não vai ser interditada. Ela sabe tudo. Eis que ele, já exaurido, esgotado com os trabalhos, fez uma pergunta das mais banais, o nome do presidente da República, algo do gênero.
E aí a deficiência se revelou. Ele sentiu que para as coisas mais simples era realmente onde se encontrava a maior fragilidade daquela deficiência intelectual. Você que está estudando para concurso, você aluno de direito, se lembre disso. Amanhã, quando tiveres em seu gabinete, enquanto juízo ou promotor, se fores advogado, ao se deparar com uma questão dessa, confira acima de tudo o respeito e dignidade dessas pessoas, porque é só o que elas esperam. O resultado de um processo é uma condição incerta, que muitas vezes não passa por nós que operamos no direito. Há uma questão relevante também a ser pensada. Particularmente quando eu aparelho as minhas ações de interdição, e meus colegas da APAE de São Paulo, advogados voluntários, incansáveis, nós instruímos a nossa petição inicial com um parecer multidisciplinar, que trata de reproduzir e compartilhar de forma clara para o juiz, que não é médico, o que de fato acontece com aquele interditando em termos de diagnóstico clínico. O nosso trabalho, ele objetiva abreviar o processo, trazer uma solução eficaz, sem maiores burocracias. Imaginemos então um deficiente intelectual que durante 35 anos frequentou e ainda frequenta uma instituição como a APAE, por exemplo, do seu município. Desde a estimulação precoce, a área de capacitação ao trabalho, ele está lá até hoje. Será que aquele parecer multidisciplinar, trabalhado em conjunto, a 4, 6, 8 mãos, pelo serviço social, pela psicóloga, pelo endocrinologista, pelo psiquiatra, será que ele não tem força para conferir credibilidade e fundamentos para que o juiz, logo no interrogatório, se deparando com aquele questionamento que será feito, em cotejo com aquele laudo, ele já não tem elementos para julgar o processo naquele momento? Tem. É evidente que tem. Mas não se sabe se em nome de um formalismo, e aqui uma crítica nossa, talvez um formalismo, talvez uma insegurança, não se sabe. Embora muitos casos reconheçam a validade de provas extrajudiciais que foram concebidas antes do processo, e não só por instituições tradicionais no segmento da deficiência intelectual, mas também por médicos particulares sérios que acompanham o deficiente intelectual durante anos. O fato é, se o juiz acolhe o parecer multidisciplinar, se não há objeção do promotor, que em tese deveria estar na audiência, estando ele convicto daquilo que ele conseguiu extrair da pessoa com deficiência intelectual, o processo estaria em termos de julgamento naquele momento. Naquele momento ele poderia decretar a interdição para fixar os limites, imparcial ou total, e falaremos disso depois. Esse processo, se não é julgado nesse momento, é designado um perito, que pode ser de confiança do juízo, que pode ser um instituto de medicina do seu estado, que receba a demanda dos processos. No estado de São Paulo é o IMESC. Imaginemos só, é uma autarquia estadual que recebe solicitações de exames do estado de São Paulo inteiro. E aqui façamos o meia-culpa, você que é colega e nos assiste. Durante muito tempo,
esse professor que vos fala, uma vez entregue o ofício do juízo no IMESC, pedindo a designação de data para a perícia, passados meses, eu peticionava pedindo a aplicação do crime de desobediência, e assim fazem os colegas na praxe, pelo não cumprimento da designação e da realização daquela prova. Até o dia em que eu estive presente na sede do IMESC e vi que eram salas e salas e salas concentrando ofícios requisitórios provenientes de todo o Estado. Esse é um sinal e mais uma prova de que o formalismo processual deve ter seus dias contados. Portanto, você que está saindo da faculdade, lembre-se disso. Você, advogado, juiz, promotor, terá meios próprios para atingir a sua conclusão sem que tenha de ser a partir de uma prova, de um rótulo pré-concebido de que a prova boa é sempre a prova oficial. Alguma dúvida até aqui? Eu não tenho dúvida, mas eu tenho uma pergunta. Né? Dentro do diagnóstico médico, como é que se comprova a deficiência, né? E se existe a necessidade de submeter ao deficiente uma perícia médica? É exatamente o que estamos falando. Na realidade, a perícia médica é um ato obrigatório no processo. Se ela será feita a partir de um perito nomeado pelo juiz, ou se ela será feita a partir de um profissional que não tem vinculação com o juízo, mas apresentou um trabalho digno de credibilidade, pouco importa para nós. O fato é, a prova pericial é sempre necessária. Por mais comprometido que possa parecer o deficiente, por mais que ele não consiga se manifestar, apresentar qualquer forma de resposta aos instintos, ainda assim é necessária a prova pericial. Não há presunção de incapacidade. Há de haver prova de incapacidade. A questão é, quem pode fazer essa prova? A quem compete? Quanto custa? Quanto tempo demora? É um formalismo, em alguns casos? Então, essa é uma questão relativa à valoração da prova. O juiz pode... O Código de Processo diz que o juiz não está adstrito às conclusões periciais. Ora, se não está vinculado à prova produzida, por que remeter o processo para um órgão do Estado que não tem condições de suportar a demanda? Hoje nós lutamos contra o tempo. O processo de interdição não pode durar 5, 6, 7 anos, como existem. Superada a prova pericial, superado o interrogatório, colhida a manifestação final do promotor de justiça, o processo estará em termos de julgamento. O juiz, então, poderá abrir mão até mesmo da conclusão da prova pericial, aplicando o seu próprio entendimento. Há um caso nosso da PAI de São Paulo, dos mais relevantes, em que a prova pericial foi feita e o IMESC indicou a incapacidade absoluta. Todavia, o parecer multidisciplinar que encartava a petição inicial sugeria se tratar de caso de interdição parcial e relativa. O juiz não pensou duas vezes, sentenciou e acolheu o laudo pericial, o conservador, que remetia o deficiente intelectual à incapacidade absoluta.
Mas nós não nos contentamos com isso. Nós recorremos e obtivemos os mais maravilhosos, por assim dizer, que enfrentou essa questão do cotejo das provas, da valoração das provas. De um lado, o órgão oficial, que apesar da expertise, do sacrifício de seus profissionais, acaba concentrando e colhendo aquela prova durante 10, 15, 20 minutos no máximo. E de outro lado, nós temos um laudo multidisciplinar elaborado por uma instituição que trata daquele deficiente intelectual por 15, 20, 30 anos. O que tem mais peso? Será que é o laudo do juízo? Não é o laudo do juízo, certamente. Mas o formalismo remete ao conceito de que prova boa é do juízo. A sentença que decreta a interdição parcial ou total, ela é veiculada na imprensa oficial por 3 vezes e ela é registrada no primeiro registro civil da comarca onde residir o interditado. Agora interditado, não mais interditando. Ato contínuo, essa sentença será averbada à margem da certidão de nascimento desse rapaz. Há um tema dos mais relevantes que eu propositadamente estou deixando para a próxima aula, que é relativo ao trabalho. Num dado momento de nosso trabalho na PAI de São Paulo, nós identificamos a necessidade da busca pelo reconhecimento no dispositivo de cada uma das sentenças de interdição de que aquele interdito, absoluta ou relativamente incapaz, em hipótese alguma, poderia ser tolhido do seu direito de acesso ao mercado de trabalho. Há quem diga é uma questão constitucional elementar, pode parecer, mas ela já deu muita discussão, ainda demanda muito aprimoramento, muita capacitação pelas empresas, por parte daqueles que contratam, por parte daqueles que atuam na área da advocacia. E vocês saberão mais tarde que hoje, inclusive, há 2 casos em que foi negado o acesso ao trabalho, que foram devolvidos, a matéria foi devolvida para o STJ e para o STF, que aguardam julgamentos. Oportunamente nós falaremos desses casos. Concluindo, senhores, o processo de interdição, como visto, é um processo em que poderia certamente ter uma evolução muito mais célere, não por conta dos volumes insuperáveis de casos, ou pela falta de estrutura material dos cartórios, mas se houvesse um pouco mais de eficiência decisória. Ao juiz que preside o feito, ao promotor de justiça, a eles cabe a possibilidade, para não dizer o dever, de fazer com que antigos conceitos de um Código de Processo Civil de 1973, vejam só, sejam deixados, no que for possível, num segundo plano. E assim, certamente, as decisões serão mais eficazes e, por conta disso, elas terão uma melhor solução. Resumindo, a sentença que decretar a interdição, e os senhores vão encontrar na doutrina alguém que diga se tratar de sentença constitutiva, outros de declaratória. Eu particularmente entendo que é uma decisão de natureza declaratória, porque o juiz não cria o estado de incapacidade,
ele apenas declara. A partir desse processo de interdição, então, nós teremos a condição de regulamentar a incapacidade civil da pessoa com deficiência intelectual. Essa sentença, veremos depois, não fará coisa julgada, formal ou material. Portanto, ela estará sempre sujeita à modificação. Quer seja para enfrentar um tema que, por força da evolução social, passa a surgir, autorizar um casamento, autorizar a prática de um determinado ato específico, quer seja até mesmo para o levantamento dessa interdição, caso possa haver uma retomada do prejuízo intelectual que havia por conta daquele deficiente. Alguma dúvida? Alguma pergunta derradeira? Em um interrogatório, podem ser ouvidas e devem ser ouvidas as testemunhas? Sua pergunta é ótima, porque ela nos leva à possibilidade de comprovar em juízo a questão da capacidade ou não. Mas o interrogatório é um ato do juiz. É um ato em que, em tese, o advogado não deve participar, a não ser fisicamente, o promotor também não. É um ato em que o juízo se dirige ao interditando e, com ele, trata de enfrentar alguns temas próprios. É conveniente, sim, que ele ouça o pai ou a mãe que lá estejam, para tentar entender melhor até mesmo o cenário familiar. Mas, se necessidade houver para a oitiva de testemunhas, ela me remeterá à ideia de que foi oferecida a defesa, de que houve contestação em algum momento, ok? E aí, então, sem prejuízo do interrogatório, haverá uma audiência de instrução e julgamento mais adiante. O que, convenhamos, não tende a ocorrer em casos de deficiência intelectual. Ok? Então, senhores, chegamos ao fim de mais uma aula.